Olá, sejam muito bem-vindos a mais uma live Therapy. E hoje nós vamos ter uma edição especial com todo esse caso emergente, né, de uma pessoa famosa, né, na nossa sociedade, revelando, né, abusos físicos e psicológicos. Eu acho que ficaria muito pertinente a gente discutir hoje a respeito do caso da Ana Hickman, né? Acho que vai ser algo muito produtivo, porque o caso dela tem um perfil muito típico. Eu diria isso. Eu diria que tem um perfil muito típico de um relacionamento abusivo, né? E por que eu digo isso? Porque ela jogou na mídia, né? Como vocês podem ver, eu até publiquei nos meus stories alguns vídeos, né? Que ela não fez nenhum tipo de intervenção para que os vídeos não fossem ao ar. Quer dizer, ela realmente gostaria de expor tudo o que ela passa e passou, e eu acredito que seja no intuito de realmente alertar as pessoas. Mas enquanto isso, né, enquanto mais pessoas vão entrando, eu gostaria de pedir a vocês que... Oi, Ariana, tudo bem? Eu gostaria que vocês... Obrigada, viu? Obrigada pelo coração, minha amada. Deus te abençoe. Que vocês compartilhassem essa live, né? Tem muitas pessoas que não têm a mínima ideia que estão num relacionamento disfuncional, né? E quando a gente começa a conversar sobre isso nas redes sociais, na mídia, né? Quando a gente começa a conversar, ter lives assim como a minha, como outros profissionais da área da saúde mental, fica o alerta, né? Por que eu estou dizendo isso? Porque sempre um relacionamento disfuncional, ele dá sinais. E quando você sabe dos sinais, eu acredito que fica muito mais fácil para identificar pessoas que no futuro pode ser que te dê problema, tá? Por isso eu compartilho, sim, isso mesmo, Silvana. Boa tarde, minha amada, como você está? Tudo bem? Por isso que é muito importante a gente falar sobre esse assunto, né? É muito importante a gente divulgar os sinais, divulgar que existe sim relacionamentos abusivos, que existe sim, independente da sua da camada social que você esteja ou da sua vizinhança, enfim, independente, está em todos os lugares, todos os lugares. A gente vai falar do Barango. O Barango, pois é uma pessoa que ele tem, eu diria que ele traçou um caminho que é muito comum de pessoas com traços narcisistas traçarem. Muito comum, muito comum. E vocês vão entender por quê. TikTok abriu essa brecha para salvar mulheres. Eu fico muito contente por isso. E eu tenho para mim que é por isso que eu estou aqui nesse aplicativo, inclusive, que é uma plataforma onde ela é muito eclética, né? O meu público, eu tenho público de todas as regiões que vocês imaginarem, de todos os tipos de níveis de consciência. Eu tenho ouvintes que já conhecem narcisismo, já sabem do que eu tô falando, e eu tenho pessoas que muitas vezes entram na live ou assistem os vídeos e deixam comentários. O que é narcisismo? Então, eu posso perceber que o público que eu tenho aqui, ele é um público excepcional, porque eu vejo que a gente está trazendo à tona assuntos que muitas pessoas nunca tinham ouvido falar e que achavam que era simplesmente mau caráter.
Ou tem pessoas que ainda acreditam que relacionamento é assim mesmo, que altos e baixos é normal. Só que quando se trata de um baixo, que é muito baixo, que denigra a sua imagem, que danifica o seu emocional, né? Eu estava lendo um estudo a respeito de traumas. Os traumas que a pessoa passa num relacionamento assim, ele danifica o seu cérebro. Você não está sendo danificado mentalmente, psicologicamente, mas fisicamente. Fisicamente. É necessário tempo, é necessário conhecimento, é necessário tratamento para você poder reverter essa situação. Para você, graças ao bom Deus, a área emocional, ela tem neuroplasticidade. O que é isso? Então, aquela parte que você perdeu, aquela parte que foi danificada, você consegue reconstruir. Você consegue reconstruir. E é por isso que o conhecimento é tão necessário, porque ajuda muito a você começar a se reequilibrar emocionalmente. Obrigada, gente. Isso mesmo, gente. Vamos curtir a live. Vamos tentar alcançar o máximo de pessoas possíveis nessa live. Eu acredito que nós vamos falar aqui. Não se trata. Eu até li um comentário aqui agora há pouco de um dos meus vídeos dizendo assim: gente, para de fofoca, para disso. Não é uma questão de falar da vida dos outros. É uma questão de você falar de algo que acontece em muitas casas, em muitas famílias. E ninguém falava nada. E hoje as pessoas estão mais abertas, porque estão vendo que relacionamentos assim, eles te destroem até você ficar sem absolutamente nada, nada. E este caso, ele é um caso muito bom da gente falar, porque eu vejo na pessoa, na figura masculina desse caso, um narcisista típico. Eu vejo nele uma pessoa com traços narcisistas típico. E vocês já vão entender por quê. Vocês já vão entender por quê. Parece que ele trata a Ana como exatamente galinha do ovos de ouro, exatamente. Isso tem muito a ver com narcisismo, muito a ver. Tratar pessoas como coisas, tratar pessoas como objetos, tratar pessoas quando aquilo faz bem, quando aquilo está trazendo algum benefício, você mantém aquela pessoa ao seu lado. Quando a pessoa não te traz mais benefício nenhum e você já conseguiu sugar tudo que você queria, é aí que a fase da desvalorização começa a ficar mais árdua. Porque a pessoa começa a ficar sem paciência com você. A pessoa começa a te ignorar porque não tem mais porquê te bajular mais. Não tem mais porquê ficar passando mais a cabeça na sua mão. Afinal de contas, essa pessoa já conseguiu o suprimento que queria de você. Tem muito a ver com o caso que a gente vai falar hoje. A igreja, as famílias incentivam não separar. Isso a gente falou numa das lives anteriores. A gente falou sobre a religiosidade e os relacionamentos. Todas as mentiras que são contadas, todas as afirmações religiosas que fazem com que a pessoa se sinta culpada. Quer dizer, além de ser uma vítima, a pessoa se sente culpada do que está acontecendo. Falamos sim, não é fácil. Gostei, é verdade, a Silvana tá falando aqui que não é fofoca, é serviço social, exatamente. As pessoas, sim, tô falando da Ana, isso mesmo, amada. As pessoas que falam que é fofoca são pessoas que, das duas, uma. Ou é uma pessoa que jamais passou por um relacionamento abusivo, ou então essa pessoa é um abusador. Porque o abusador, ele acredita que ele está correto. O abusador, ele tem uma consciência limitante que está sempre certo, que o que ele ou que ela faz está correto, que ele ou ela não precisam de ajuda e que muito menos o que fazem está errado. O que fazem está fazendo mal. Eles acreditam que é normal tratar as pessoas assim. Eu sou homem, eu sou macho, eu sou grosseiro, eu sou assim, ninguém vai me mudar. Tem umas frases assim que costumam falar.
e que precisa ser derrubado de uma vez por todas, porque não dá mais para aturar o número de pessoas que estão tendo o seu emocional destruído por conta de uma pessoa que critica destrutivamente o tempo todo. É uma pena, obrigada Regimara, Deus abençoe. É uma pena que aqui na live eu não consigo colocar trecho dos vídeos. Mas tem um dos vídeos, eu não sei se vocês assistiram todos que eu publiquei. Se eu não publiquei, eu vou publicar assim que eu encerrar a live. Tem um vídeo em específico que me chamou muito a atenção. Não é o vídeo mais forte, né? Aquele que ela tá reconstruindo o paisagismo, né? O jardim dela, para mim foi um dos mais pesados no sentido de ver a reação dele, né? Agora, um dos que me chamaram mais atenção, eu não sei se vocês assistiram. Quem não assistiu, eu coloquei nos meus stories, tá bom? Aqui nessa plataforma. Coloquei nos meus stories. Um deles me chamou muita atenção. E eu já aviso de antemão. Se você vive um relacionamento assim, quando você assistir esses vídeos, você vai ter alguns gatilhos ativados na sua mente, tá? Eu preciso te alertar disso. Por que eu estou te alertando? Porque você vai ter sentimentos de identificação com a vítima. Porque coisas que estão sendo faladas a ela ali vão ser coisas que você já ouviu ou você já ouviu algo similar. E isso vai ativar alguns gatilhos na sua mente. Mas isso é proposital. Muitas vezes você precisa de alguém sacudindo. Muitas vezes você precisa de alguém te alertando. Alguém dizendo que o que você está vivendo não é normal. Não está correto. Não vai te fazer bem. E muitas vezes você pode ouvir isso de pessoas que são conhecidas sua, de repente um amigo, uma amiga, um parente, um familiar. E eu já falei várias vezes sobre isso, sobre esse assunto aqui nas nossas live therapies, mas sempre tem gente nova, né? Aquela questão que eu falo da racionalização das atitudes, né? Pode ser que com você, quando essa pessoa fazia, e eu já vou falar qual é o comentário, já vou falar o comentário. Pode ser que para você, como você estava acostumada a esse tipo de crítica destrutiva, você racionalizou, você ficou cauterizado. E quando a pessoa te chama de cabeça oca, disso, daquilo, de outros palavreados pejorativos, você está meio que cauterizado. Mas quando você assiste o vídeo de uma outra pessoa sendo tratada da forma que ele a trata, você vai ter alguns gatilhos na sua mente ativados. Você vai sentir o que a gente fala de um frio na barriga. Você fala assim, estranho. Eu sentia... você vai sentir que algo não está bem. E aí você vai começar a se identificar. Isso tudo foi feito propositalmente para que você acorde. Para que você entenda que onde você está inserida, não é normal, não é funcional, não está te fazendo bem. Nada justifica, nada justifica. Eu já vou falar qual foi a cena que me chamou mais atenção, eu já vou falar. Eu publiquei no meu Insta, que é o mesmo do meu nome aqui, né? Eu já te convido a me seguir lá, inclusive. Lembrou de mim, né? Eu tô apavorado com relacionamento, parece que ninguém vem para nos fazer bem. Não fique apavorada. Adquira conhecimento. Quando você adquire conhecimento, você se imune, você se blinda. Porque quando a pessoa vem com alguns certos comentários, quando a pessoa vem com certa maneira de agir, você já sabe como que aquela pessoa... Você já está um passo adiante daquela pessoa.
Adquira conhecimento e larga esse medo de fora, tá bom? Larga esse medo de fora. Existem muitas pessoas boas nesse mundo. Não existe você? Eu não existo também? Existem pessoas boas. A gente só precisa saber filtrar, saber identificar, saber peneirar quem pode ou não fazer parte da nossa vida, tá bom? Não desista do relacionamento, não desista da sua família, não desista do amor, não desista dos seus sonhos. Somente adquira conhecimento para você poder identificar as pessoas que chegam até você e você poder separar ali as ovelhas dos lobos. E é para isso que nós estamos aqui, tá bom? Pensar que meses atrás ele estava cuidando dele, exatamente. Ela cuidou dele, ele teve câncer, é verdade, é muito bem lembrado isso. Muito obrigada, Paula. Deus abençoe a você também, viu? E toda a sua casa. Regimara, nós começamos agora, tá bom? Nós começamos agora, não se preocupe, tá bom? Não se preocupe, você não perdeu nada. Fique conosco aqui, tá bom? Saudade também, Lene. Como é que você está, minha amada? Tudo bem? Tudo jóia, que bom que é o que você está aqui. Muito obrigada, minha amada. Esse é o propósito que Deus colocou na minha vida e eu não posso me desviar dele, tá bom? Não posso, porque senão as vidas que estão passando pela minha, né, pelo meu conhecimento, vão ser cobradas de mim. Eu tenho um conhecimento que eu preciso passar, eu não posso segurar só para mim, porque depois isso vai ser cobrado de mim, né? Então eu não posso deixar passar batido. Vou falar para vocês do post que eu fiz. Vou tentar lembrar aqui, gente, o que foi isso que eu escrevi lá. Eu falei o seguinte, primeiro lugar, essas pessoas, se você tiver tomando nota, né, dessa live, se você está tomando nota, escreve isso que eu vou falar agora. Pessoas sempre dão sinais. Pessoas sempre dão sinais. A segunda coisa que eu escrevi lá no meu post, que eu vou tentar lembrar aqui, que eu não me lembro muito bem, era: você não tem culpa. Nada que você fizesse, e aí esse recado é para quem já passou por uma situação assim, constrangedora, uma situação de violência física, de violência verbal ou psicológica. Absolutamente nada que você fizesse naquela ocasião iria mudar alguma coisa. O problema não está em você. O problema está nas outras pessoas. Eu já vou tentar lembrar a terceira coisa, gente, que eu escrevi. Eu ia postar aqui, mas acabou que eu entrei numa outra reunião e então não consegui. Mas tá lá no meu Insta. Eu publiquei nos stories, tá? São frases que na hora que eu comecei a ler sobre o caso, foram frases que foram me vindo à mente. Como muitas pessoas podem ser que estão passando por isso e estão precisando ouvir isso nesse momento. Pessoas sempre dão sinais. Então foram duas dicas que eu dei, né? Pessoas sempre dão sinais. Então essas pessoas sempre dão sinais. Não é de uma hora para outra que acontece um empurrão. No caso dela foi cabeçada, né? Ele deu cabeçadas na cabeça dela. Quer dizer, tratou realmente como uma eu nem sei. Queridos e queridas, eu nem sei dar nome a isso. Tamanha crueldade. Eu não consigo nem dar nome. Quer dizer, quando chega nesse nível, é porque a fase do descarte já está tão intensa, da desvalorização, né? Em momento nenhum eu vi ali, eu não vi intenção deles se separarem até hoje, eu não tinha visto ainda, né? Então eu não acredito que ele estava com intenção de descarte agora, mas agora é ele que vai ser descartado. Eu tenho certeza absoluta que Deus Todo-Poderoso vai iluminar a Ana. Mas eu vou falar agora de qual foi a cena que mais me impressionou. E pode ser que não seja a cena que mais te impressionou, né? Porque a que mais me impressionou foi algo que ele fala para ela. É uma pena que aqui eu não consigo colocar o vídeo para vocês assistirem simultaneamente. Mas eu vou tentar fazer um vídeo junto e publicar, tá bom? Se você não viu os vídeos, eu coloquei aqui nesse aplicativo nos stories. E coloquei nos stories do Instagram também. Tá nos dois. O mesmo conteúdo estão nos dois, tá? Você assiste onde a plataforma que você tiver mais afinidade.
tá bom? Eu fiz isso. Graça e paz, Eduardo, como vai, amado? Amém, amém, a nós todos, viu? Eu fiz isso, fui conhecer todo o ciclo e quando ele agia, eu sabia me defender. Sim, Lene, é necessário ter conhecimento. Quando você... Gente, isso é bíblico, tá? Ninguém pode falar nada contra o que eu vou falar aqui agora. Nós fomos inseridos num mundo cheio de lobos. Cheio de lobos. Mateus 6,16. Cheio de lobos. Então, acho que é 5,16, se não me engano. 5,16. Nós precisamos ser prudentes. É bíblico isso. Prudência. Na hora que você for selecionar uma pessoa para participar da sua vida, na hora que você for selecionar uma pessoa que vai ter acesso a você, uma pessoa que vai ter acesso à sua intimidade, a quem você é, a sua bondade, inclusive, né? Porque tem muita gente que fica anos dando pérola aos porcos, ficam anos dando água a uma planta de plástico, ficam anos drenando, aquela pessoa vai drenando sua energia até você não conseguir mais nem saber quem você é, né? São relatos que chegam para mim, e por isso que eu até te convido aqui, se de repente você é uma pessoa que se identifica com o que eu estou falando, você passou por tudo isso, de repente você, igual a irmã falou ali, a moça falou que, eu tenho medo até de me relacionar agora. Eu te convido a você fazer a nossa mentoterapia, que nós vamos ter dia 22, quarta-feira, a outra quarta-feira, não essa, a outra quarta-feira, né? Então é na semana depois do feriado, dia 22, às 16 horas, nós vamos ter uma mentoterapia. Se você não conseguir assistir ao vivo, assista a gravação. Eu vou falar sobre codependência. O tema vai ser Não é Amor. Então, a única coisa que você precisa fazer é entrar no grupo do Zap que tem na bio do meu canal. Entra lá, que lá eu vou dar maiores instruções, tá? Eu vou falar sobre codependência. Vou falar por que você não consegue desatar com essa pessoa. Por que você, de repente, até você já teve separação de corpos. Pode ser que você já se separou, pode ser que você já divorciou. E você ainda fica presa nessa pessoa. Essa pessoa fica no seu pensamento. Essa pessoa fica... Quando você vai conhecer uma pessoa, você fica comparando com o seu ex, com a sua ex. E quando você não está fazendo terapia, quando você não está fazendo tratamento nenhum, eu já expliquei para vocês, a sua mente, ela te sabota, fica te enviando pensamentos de tempos bons com essa pessoa, fica te enviando lembranças boas com essa pessoa, quer dizer, a sua mente fica te sabotando. E nessa mentoterapia, que tem duração em média de 1 hora, 1h30, nós vamos falar exclusivamente de codependência, tá? O valor é apenas R$22. Você não precisa aparecer, é numa sala fechada do YouTube, tá? É uma transmissão fechada, quer dizer, você não vai ter ali pessoas te julgando, pessoas que nunca passaram por um relacionamento complicado, difícil, disfuncional, para ficar dando pitaco, para ficar fazendo comentários, para poder desequilibrar o seu emocional. Muito pelo contrário, lá você vai estar em um ambiente seguro, onde você pode se abrir se você quiser. Se você quiser só ouvir, né? A maioria das pessoas só ouvem. E a maioria das pessoas também só vê a gravação, nem entra no ao vivo. Porque são pessoas que ainda estão digerindo, são pessoas que ainda estão tentando entender o que está se passando e o que se passou. São pessoas que estão tentando entender por que caíram nessa cilada, né? Então, assim, eu te aconselho, se você é uma pessoa que já entrou em contato comigo, inclusive, muitas pessoas já entraram em contato e me perguntaram, eu quero muito ter uma consulta com você, eu quero muito ter um acesso a você, eu quero muito ter uma consulta em particular com você. Hoje, eu não me sinto na liberdade de fazer mais consultas particulares, porque o que eu falo ajuda muitas pessoas ao mesmo tempo. Então, por que não fazer grupos de terapia? Por que não juntar e falar para mais pessoas? Porque o que eu falo cura muitas pessoas e eu sinto isso e eu sei disso. Porque um dia eu estive aonde você está. Um dia eu estive também
tentando entender o que estava acontecendo, tentando entender por que eu fui cair nessa cilada, tentando entender o que foi que eu fiz de errado. Será que o problema estava comigo? Será que se eu tivesse feito diferente, teria sido salvo? O que será que eu deveria ter falado? Enfim, eu já estive do outro lado. Então eu tenho certeza absoluta que se você está gostando até agora do conteúdo, vocês imaginam na mentoterapia como que é. É curador. A mentoterapia, você não sai da forma que você entrou. Não sai. Lá nós fazemos exercícios para sua mente, para você blindar, para você bloquear pensamentos que você tem com aquela pessoa que ficam te sabotando. Lá eu vou falar um pouco de codependência, que é a razão, de repente você nem conhece essa palavra, mas é a razão de você estar preso ou presa a essa pessoa, até mesmo, né, eu diria assim, tendo separação de corpos. Por que você não se desvincula? Por que você fica pensando? Por que você sonha? Por que você fica comparando essa pessoa? Por que recordações boas ficam vindo à sua mente, sendo que foi uma pessoa que fez coisas terríveis com você? Pode ser que foi uma pessoa que te agredia fisicamente, verbalmente, emocionalmente, né, psicologicamente. Pode ser uma pessoa que te roubou. Pode ser uma pessoa que te traiu. E mesmo assim, inconscientemente, você tem uns lapsos de coisas boas com essa pessoa. Por que isso acontece? Na mentoterapia eu vou explicar. Gente, o valor é assim, muito, muito menor do que eu cobrava nas minhas consultas particulares. Mas eu fiz isso, eu estou fazendo isso porque eu quero ajudar mais vidas ao mesmo tempo. Foi uma forma de eu poder conseguir falar para mais pessoas ao mesmo tempo. Aquela 1h30 que eu me dedico totalmente a vocês para poder ajudar ao máximo que vocês saiam do ponto que pararam, independente de que ponto que você está. Pode ser que você não tenha a mínima ideia que está num relacionamento abusivo e agora você ouvindo, você vendo esses casos famosos, você se deu conta. Pode ser que você já tem consciência, mas você não consegue sair. Pode ser que você saiu, mas você não se libertou. Porque você ainda tem lapsos de memória com essa pessoa no sentido de lembrar de coisas boas. Pode ser que você tenha consciência, já se separou, mas você não consegue ir adiante. Pode ser que você ainda seja dependente, de repente financeira dessa pessoa. De repente você tem filhos menores com essa pessoa. Como lidar com isso? Tudo isso eu posso te ajudar. Eu fui uma ex-vítima. Né? Para você que não me conhece, eu tive relacionamento com uma pessoa por quase 10 anos, uma pessoa narcisista, né? É uma pessoa que tem o transtorno, e tenho ainda contato com essa pessoa, porque eu tenho um filho menor, eu tenho um filho de 5 anos. Então, o que eu vivo na pele aqui, eu falo pra vocês, eu explico pra vocês. Às vezes sentimentos, às vezes coisas que vêm, eu já gravo vídeo, já falo, olha, quando vier esse tipo de pensamento, você tem que agir dessa forma, você tem que fazer dessa forma, porque eu vivo na pele o que eu estou falando aqui. E é por isso que muitas vezes pessoas fazem comentários, nossa, você tá falando exatamente o que eu vivo, parece que eu te contei. Já teve casos da pessoa falar, ué, mas eu não autorizei você falar do que aconteceu comigo. Eu falei, não, mas isso aconteceu, foi comigo. Mas ela falou, nossa, mas é tão parecido. É porque existe um padrão de comportamento. Existe um padrão de comportamento. Tá bom? Boa tarde, que bom, Raquel. Seja muito bem-vinda aqui. Eu já te convido a nos seguir, tá bom? Já te convido a seguir aqui o canal. Para que você não perca nenhum conteúdo, tá bom? Hoje nós vamos falar do caso Ana Hickman, tá? Hoje nós vamos falar do caso. É um caso muito bom da gente comentar na Live Therapy, porque o esposo dela tem características padrão de pessoas que têm traços narcisistas. Ele tem características padrão e eu vou falar sobre essas características hoje, tá bom? Tem um vídeo que ele resgata, o do cachorrinho. Era esse vídeo do cachorrinho que foi que me chamou a atenção. E eu vou explicar pra vocês por quê. Eu vou explicar por quê, tá? Sim, foi um susto descobrir que tudo se encaixava. Me vi do lado do inimigo, comecei a ter medo dele. Sim, porque quando eu vou falando pra vocês as características e vocês vão identificando nos parceiros e nas parceiras de vocês, dá uma ponta de medo, porque eu começo a dizer quais vão ser os passos seguintes dessa pessoa.
O que essa pessoa vai fazer no futuro? Porque existe um padrão de comportamento. Sem conhecimento sobre o assunto, a pessoa não se liberta, concordo plenamente. Se você ficar nos devaneios da sua mente, se você for aquela pessoa, não, eu vou dormir e vou acordar bem. Se você for aquela pessoa, não, é uma fase, vai passar. Se você passou por um relacionamento abusivo, se você passou por um relacionamento tóxico, esse relacionamento, ele fez danos ao seu cérebro. É isso que eu quero que você entenda. Você foi danificado por dentro. Algumas das suas conexões neurais foram danificadas, foram cauterizadas e você precisa reconstruir isso. Eu não sei se vocês se recordam que na semana passada ou retrasada eu estava estudando sobre traumas. Se não me engano, eu comentei aqui no canal. Os traumas é que instalam o medo, né, no ser humano. E eu estava explicando para vocês, esses traumas não são somente emocionais, não são algo que passaram na sua psique. Eles também danificaram as suas conexões neurais. Mas a boa notícia é, a área que foi danificada, ela possui neuroplasticidade. O que é isso? Ela pode ser reconstruída com conhecimento, com bons relacionamentos doravante, quando você entende que você não teve culpa. E é aí que entra o auxílio, a ajuda, a mão que você está precisando com a terapia para poder se reconstruir, se restabelecer. Se você perdeu a sua identidade, você resgatar. Se você perdeu a sua essência, você tomar uma autorresponsabilidade e você se reconstruir. É necessário conhecimento, é necessário terapia, é necessário você tomar uma atitude, tá bom? Mesmo que você não faça mentoterapia comigo, mesmo que você não prossiga no canal aqui, de repente você não se identificou por algum motivo, se você passou por isso, eu te convido, procure terapia, procure ajuda. E se você optar por fazer a mentoterapia conosco, você será muito bem-vindo, muito bem-vinda. E inclusive, eu tenho muitos vídeos no canal, de repente você não vai aproveitar essa oportunidade, você vai deixar para uma próxima oportunidade, que será provavelmente ano que vem, né, por conta das férias escolares. Eu te convido a você participar. Participa quarta-feira que vem. Se você não puder participar no horário, assista a gravação. Vai ser... você não vai sair da forma que você entrou, eu te garanto. É bem assim mesmo, a Vairinha tá falando. É verdade, sim. Eu sou psicoterapeuta, tá? Eu sou psicoterapeuta. Glória a Deus por dar essa direção. Que bom, Vanessa, que bom que eu posso ajudar outras mulheres que estão sofrendo. Eu preciso. Não é questão de só profissão, né? Eu escolhi essa profissão não foi somente para ter uma ocupação. É o meu propósito. É por isso que eu faço isso com muito amor. É por isso que eu separo 1 hora do meu dia para poder falar com vocês, para a gente fazer essa terapia, para a gente ter essa conversa. É porque eu faço isso com muito amor. E eu sempre falo isso, eu não canso de falar. O que eu falo aqui é o que eu gostaria de ouvir quando eu estava lá 10, 15, 20 anos atrás, escolhendo um parceiro, desbravando o mundo dos relacionamentos. É o que eu gostaria de ter ouvido. É o que eu falo aqui. Por isso que eu falo isso com muita paixão, com muito amor, com muito cuidado, com muita dedicação e com muito respeito a todos que me assistem. Porque eu sei como é difícil a gente separar, desvincular, a gente não tá, aqui eu não tô trabalhando com blocos, né? Aqui não é, eu tiro aqui, separo aqui, junto aqui, aí esse vai, não é assim. Existem sentimentos, né? E aqui eu trato isso com muito cuidado, com muito carinho e com muito respeito a vocês, tá bom? Amém, Deus abençoe você também, Vanessa, amém, amém, a você também, viu, minha amada? Amém, amém. Tem muita gente precisando, eu concordo plenamente. E como tem. Estou só há 4 anos, será que tem algo amarrado? Olha, se você ainda tem medo, se você ainda não perdoou essa pessoa,
Pode ser que isso esteja te travando, te bloqueando para você ter novos relacionamentos. Sim, pode. A falta de perdão é uma lista um pouquinho grande. Mas já que você perguntou, falta de perdão, falta de reconhecer que você não tem culpa, né? Muitas pessoas carregam no inconsciente. Aliás, a minha última live therapy foi sobre culpa, né? E foi maravilhosa, foi muito boa. E pode ser que você ainda carregue isso, achando assim que você deveria ter feito algo diferente, que você é culpado de alguma coisa, e isso trava. Lembra do que eu estava falando, de que o trauma, ele traz medo? Você começa, como você ainda está traumatizado, como você ainda não curou isso, você começa a ter medo de ter relacionamento com outras pessoas. É um alerta sobre isso, exatamente, Vanessa, exatamente, minha amada. Sempre vem as memórias boas. Sim, sim, exato. É o que eu estava falando outro dia. O nosso cérebro, ele foi feito para sobrevivência. O cérebro quer que você respire, que você se alimente, que você se mantenha de pé. Por que você desmaia? Quando o cérebro vê que os seus recursos já esgotaram e que se não te colocar para baixo, se não diminuir o consumo de energia, você pode vir a passar. Então, o cérebro, ele é preguiçoso. Ele vai querer que você fique nas mesmice, só respirando, comendo, dormindo. Ele quer que você fique no marasmo, que você fique gastando pouca energia, que você fique somente acomodado no que você está. Ele não te impulsiona a fazer nada diferente. E quando você tem traumas, o cérebro quer tapear isso, quer maquiar, não quer que você fique lembrando disso. Porque senão você vai começar a ficar triste, depressivo, pode ser que você tenha fazer coisas até mais graves, mais sérias contra você. E o que o cérebro faz? Bloqueia. Bloqueia. É isso mesmo. É isso mesmo. Não é fácil, não é fácil. A Leia tá falando que ela sente ódio. É um sentimento que bloqueia. O ódio vira rancor, né? A mágoa que vira ódio, rancor, que vem o pensamento de se vingar. O problema do ódio é esse. É quando você começa a se transformar em sentimento de vingança. E quando eu falo vingança, muitas vezes não é fazer algo contra a pessoa, mas você fica naquele sentimento, fulano vai ver, vou postar nas redes sociais que eu tô muito melhor, ou então vou postar que eu estou namorando, vou postar que eu estou fazendo isso, aquilo, sem ele, sem ela. Quer dizer, você fica com esse sentimento, sabe? De querer mostrar que você tá por cima. Quer dizer, isso infelizmente nos bloqueia. Ela se regenera, ele ou ela, né? Não. Peraí. Leia, você tá falando do quê? Do que você passou na sua mente? O seu cérebro foi danificado? É isso que você tá falando, se regenera? Se é isso, sim. Nós temos neuroplasticidade na região dos traumas. Sim, nós temos. A paz, como vai, Carlos? Tudo bem? Eu creio nisso, porque faz quase 2 anos, lembro dele todo dia e eu até sonho, mas dei contato zero. Lênio, contato zero é um dos primeiros passos que você deve dar para a sua libertação total dessa pessoa. Tenho sim, a Denilton. Inclusive, quem quiser entrar na mentoterapia do dia 22, é só entrar no grupo do WhatsApp, que o link está na bio desse canal. Tá bom? O link tá lá. Qualquer coisa pode me chamar também no PV, tá bom? Qualquer coisa pode me chamar no PV também, tá bom? A mentoterapia avulsa, ela é apenas R$22 e ela tem a duração de 1h30 em média, tá bom? Essa é a avulsa. Ano que vem, eu estou com um projeto para a gente ter algo mais completo, mas ainda está embrionário. Ainda não dá para eu falar para vocês, mas em dezembro vocês vão ter surpresas, tá? Vocês vão ter um projeto que eu estou aqui montando, tá no estágio embrionário ainda, mas eu acredito que vocês vão gostar muito. Pior parte é quando você se sente sozinho, parece que ninguém entende. Lene, por isso que eu digo que a gente não pode compartilhar a nossa história com pessoas que não entendem de relacionamentos tóxicos e abusivos. Quando você faz isso, as pessoas te julgam.
As pessoas não têm a mínima ideia do que você passou. Pessoas que não passaram por relacionamento tóxico abusivo não sabem como lidar com isso, porque acreditam que aquela pessoa é um mau caráter. Acredita que aquela pessoa é uma pessoa que você escolheu errado, que você tem dedo podre. Quer dizer, você começa a receber críticas, quer dizer, além de você ser vítima, as pessoas ainda ficam te julgando. Por isso que eu não aconselho que você compartilhe a sua história com pessoas que não entendem do assunto, tá? Ah, então, eu fiquei de falar qual foi o vídeo que mais me chamou a atenção, né? E já já nós vamos partir para quais são os traços que eu vi nesse caso, tá? Em relação à figura masculina para a Ana Hickman. Já já eu vou falar quais são os traços que eu vi severos de narcisismo ou traços narcisistas apenas. Sendo que o diagnóstico ele só pode ser dado quando a pessoa realmente consegue ali atender a alguns requisitos que já são catalogados pelo DSM-5, né, que é o nosso manual de psiquiatria norte-americano, que é o qual nós brasileiros seguimos, né? A pessoa tem que ter ali um padrão de comportamento para ser diagnosticado. Mas traços narcisistas a gente consegue sim identificar, e são esses que nós vamos falar hoje, tá? Como o caso está muito em voga, eu acredito que vocês vão conseguir materializar bem, né? Vocês vão conseguir exemplificar na sua mente aquilo que eu for falando, tá bom? Então, um dos vídeos que mais me chamou a atenção foi o que a Ariane comentou aqui do cachorrinho. E eu vou falar por quê. Eles estão estacionados no acostamento da estrada e aparece um vídeo da Ana na rua carregando um cachorrinho embrulhado na jaqueta dela. E dentro do carro aparece ele falando, né, o marido falando, e mais uma pessoa. Aparece também a voz de uma outra pessoa, né? E eu acredito que era ele que estava filmando, ou essa outra pessoa. Aí não ficou claro no vídeo. Mas enfim, isso não vai mudar o fato do que ele fez. Ela vai lá, pega o cachorrinho, embrulha na jaqueta dela. Se você quiser ter acesso a esse vídeo, tem nos stories, tá bom? Tanto no Instagram quanto aqui nessa plataforma, tá? E aí ele faz um comentário. Foi tipo isso, gente. Eu não anotei exatamente as palavras, mas ele fala assim: olha ela lá. Ele fala algo assim, tá, gente? Não foram exatamente essas palavras. Infelizmente eu não anotei. Mas a essência da conversa é essa. Olha ela lá. Parece que tem 2 miolos a menos. E aí ela vem, mostra o cachorrinho, aí ela fala: você não vai levar isso não vai levar isso não, né? Como se ela estivesse carregando um objeto, uma pedra, e não um ser vivo no colo, né? Ela fala: mas é um filhote, não posso, eu não vou deixar ele aqui assim no meio da estrada, né? Gente, eu tô parafraseando, eu não tenho certeza absoluta das exatas palavras. Para vocês assistirem, eu coloquei lá nos meus stories. Mas é isso que ela quer dizer: eu não vou deixar aqui. Tá machucado, é um filhote. E ele fala: você tem 2 miolos a menos. Ele fala algo assim. Por que esse vídeo me chamou a atenção? Primeiro, ela não reagiu à crítica. Então isso demonstra alguém que já está acostumado a ser criticado destrutivamente. E uma outra coisa que me chamou a atenção é que você criticar uma pessoa que está fazendo o bem à humanidade e você ajudar um ser vivo é sim fazer bem à humanidade, principalmente aos animais que não têm como terem o seu próprio sustento, né? Eles precisam, principalmente os pets, eles precisam que a gente compre ração, precisa que a gente trate, né? São animais que são dependentes do cuidado humano, né? Imagina um cachorro da rua. Qual a situação que é um cachorro de rua? Fica sujo, fica com fome, fica faminto, fica muitas vezes adoecido, porque é necessário, um pet é necessário cuidados de um ser humano. Quer dizer, fazer uma crítica sendo que essa pessoa está fazendo algo do bem, algo bom, algo humano, e é uma pessoa que tem condições não só financeiras, como emocionais. Você sente que ela realmente se importa
com o cachorrinho, porque ela embala na jaqueta dela. Ela não pegaria uma jaqueta, uma roupa dela para embalar um animal machucado se ela não realmente estivesse com a intenção de ajudar. E infelizmente você vê no comentário a frieza, você vê no comentário que a forma degenerativa que ele se refere a ela, e ali é que eu bato na tecla, né? Quem já conhece o meu conteúdo há um tempo sabe que eu costumo sempre dizer sobre comentários destrutivos, críticas destrutivas, que são aquelas críticas que não são para o seu bem, não são para que você melhore como pessoa, são realmente para você se sentir mal. Como é conviver com uma pessoa que fica te criticando tudo que você faz? Até mesmo, né? Isso é um dos pontos que mais me chamou a atenção nesse vídeo. Até mesmo quando você está fazendo algo bom. Quer dizer, você é criticado até mesmo quando você era para ser aplaudido, era para ser ajudado. Olha, não, vamos levar sim. Já vou ver aqui no Google a clínica veterinária mais próxima. Olha, já vou ver, sabe? Não tem essa atitude. Muito pelo contrário. A atitude de criticar. E quando se refere ao bichinho, parece que está se referindo a uma pedra. Ali eu já começo a minha lista. Nesse vídeo eu já começo a minha lista de traços que essa pessoa provavelmente tem ligada ao narcisismo. Que é aquela pessoa que tem zero empatia ou muito pouca empatia, tá? Ali já é um traço que eu, como profissional e como ex-vítima também, né, consigo me ver naquela situação. Mesmo fazendo algo bom, do bem, ajudando, mesmo fazendo algo que era para ser elogiado, era para ser apoiado, é totalmente o inverso. É criticado, inclusive de uma forma pejorativa, porque na hora que ele fala, você deve ter 2 miolos a menos, quer dizer, é uma forma pejorativa de se entrar em contato com uma pessoa. É uma forma pejorativa. Não se fala isso das pessoas. Nem de brincadeira. Nem de brincadeira. E o tom dele, pra mim, não foi de brincadeira. Pra quem viu o vídeo, pode falar que o tom não era de brincadeira. O tom é realmente uma pessoa que está fazendo uma crítica destrutiva. Sim, na bio do Insta também tem o grupo do Zap. E na bio daqui também eu coloquei hoje pela manhã. Tá bom? O resgate de mim. O grupo, sim, o grupo chama o resgate de mim. Isso mesmo. Oi, Eli, tudo bem? Seja muito bem-vinda, minha amada. Qual é o nome do exame para saber se a pessoa... Isso é feita por um psiquiatra, junto com um psicólogo. E não pode ser o psicólogo que você faz terapia. Tem que ser um outro. O problema do exame é que, na maioria das vezes, as pessoas não querem fazer. E eu vou te dar um motivo para isso. Muitas vezes essas pessoas não acreditam que tem nada errado com elas. Então, o mais difícil não é encontrar um profissional que faça essa análise, né, que diagnóstico, né, que dê o diagnóstico. O mais difícil é você convencer essa pessoa a procurar ajuda, procurar terapia, procurar se tratar, procurar fazer algo para poder amenizar os traços narcisistas. Muitas vezes, na maioria das vezes, a pessoa não admite que tem um problema, não admite. Isso mesmo, não devemos compartilhar. Pois é, exato, isso mesmo. Não, gente, se você vai falar de você, de algo íntimo seu, você tem que compartilhar com alguém que entende do assunto. Se você vai compartilhar isso com um parente da pessoa, aí a pessoa vai te dar 1000 motivos para você não largar. Porque vai começar a falar das coisas boas que a pessoa é. Vai começar a dar desculpas. Ai, fulano estava num dia ruim. Ai, sabe o que aconteceu? É que aconteceu isso na nossa casa, na nossa família. Aí o fulano tá triste hoje. Por isso que fez isso no meio do mercado. Por isso que gritou com você. Por isso que te deu um tapa. Por isso que puxou seu cabelo. Por isso que isso, por isso que aquilo. Mas aí, na hora de tampar os hematomas com maquiagem, que muitas vezes, muitas pessoas precisam fazer... não é esse parente que está fazendo isso, é você. Você sabe onde está doendo. Você sabe aonde que essa pessoa tocou. Amém, amém, Lene. Não, eu nunca vou
parar, eu nunca vou parar, tá bom? Que bom, que bom. Eu te agradeço muito pelo reconhecimento, tá bom? Te agradeço muito pelo reconhecimento. Não, eu não pretendo parar, tá bom? Só quando Deus vivo realmente me levar, tá bom? Foi te ouvindo que aprendi o transtorno, depois acordei e consegui livrar até hoje. Glória a Deus pela sua vida, viu? Fico muito contente com o seu depoimento. Muito obrigada por abrir o seu depoimento aqui conosco, tá bom? Bom, eu já falei sobre o exame, né? Na verdade, a pessoa precisa fazer algumas sessões para poder ser diagnosticado. A paz, Andresa, tudo bem, minha amada? Sim, sim, o Adenilton está até falando que não tem exame. Realmente, se for perceber, não. E eles nem costumam se submeter. Não costumam se submeter. Eles não acreditam que estão errados. Porque quando se fala de narcisista, se fala de homens, não tem mulher? Existe sim, Conceição. Inclusive, aqui no meu canal, eu falo de lobos e lobas. Eu falo de camaleões e camaleoas. Eu falo de narcisistas homens e narcisistas mulheres. Aqui no canal, a gente fala de ambos. Afinal de contas, que tipo de mãe que vocês acham que criou o narcisista? Foi uma mãe empata? Você acredita que uma mãe empata, uma mãe cheia de amor, uma mãe cheia de carinho, de cuidados, uma mãe que quer conectar com o filho, cria uma criança narcisista? Jamais, jamais. Se até mesmo for um psicopata, o psicopata ele consegue amenizar, quiçá uma pessoa com traços narcisistas. Então, se uma mãe... quem foi que criou, né, esses camaleões? Foi uma mãe narcisista. Foi uma mãe narcisista. A minha luz apagou aqui, deixa eu ver se eu consigo acender novamente. Foi uma mãe narcisista. Não foi uma mãe empata. Vocês acham que uma mãe empata criaria um camaleão? Né? Por isso que eu digo, não tem diferença de quantidade, inclusive. Tem gente que fala, tem muito mais homem narcisista. Ó, tá ali. A diferença é que os homens, eles costumam ter mais tendência à agressividade. E as mulheres narcisistas têm mais tendência à manipulação, a jogar uns contra os outros, a manipular. Mentir, enganar, trair. Fui saber que ela era assim depois de 2 anos de separação. Geralmente depois que separa... Porque depois, quando você sai do olho do furacão, é que você começa a se dar conta, né, do que você passou. Graças a Deus ela ficou com o cachorrinho e adotou para viver junto dos outros da casa dela. Que bom, Ariane. Eu fico muito feliz por isso. Para você ver o cuidado e o amor que ela tem, né, pelos animais. É uma pessoa empata. É uma pessoa empata, né? A gente até vê que na forma dela falar, você sente que é uma pessoa empata. Tem críticas construtivas e não construtivas. O Adenilton tá falando, concordo com você. É verdade, é verdade. Existem críticas que você faz, que você quer que aquela pessoa melhore, que você quer que aquela pessoa cresça, e tem críticas que as pessoas fazem para destruir a autoestima daquela pessoa. E isso já entra no grupo, tá bom? Brincadeiras cheias de ironias e ofensas, exato, Andresa. E o que mais me toca nos vídeos é que você percebe que ela aparenta já ter uma certa familiaridade com as críticas, com os tratamentos pejorativos. Isso se dá porque muito provavelmente é algo corriqueiro na vida deles. Provavelmente é algo que ela escuta de uma forma diária, provavelmente. Então a pessoa já está acostumada com esse tipo de comportamento, com esse tipo de palavreado, inclusive, com esse tipo de tratamento, com esse tipo de críticas. Parece que ela já está acostumada. E isso me entristece muito, né? Infelizmente é um sinal sim, é um sinal sim. O meu nunca quis ajudar, porque se sente um Deus. Pois é, muito difícil essa pessoa procurar tratamento, ajuda ou mesmo ter algum tipo de diagnóstico. Muito difícil. Tá? Só se realmente for algo, por exemplo, não quer perder a guarda do filho, aí o juiz manda fazer, aí a pessoa é obrigada a fazer. Agora, fora disso, raramente procuram, tá bom? Mesmo porque não existe tratamento. Não existe tratamento conhecido até hoje, e muito menos cura.
O Edenilton falando que ele já compartilhou da vida e que a vida dele virou um inferno. Porque as pessoas começam a colocar a culpa em você. Ah, mas você também falou isso, também você fez aquilo. Ah, mas também você não devia ter falado isso nessa situação. Quer dizer, começa a trazer mais fardo para suas costas. Como eu gosto muito de plantas, me criticava e debochava. Quando pegava uma muda de plantas, sim. Nada que você faz vai ser elogiado ou vai ser benquisto, principalmente na fase da desvalorização. Se você não sabe o que é fase da desvalorização, você precisa seguir esse canal e precisa assistir os vídeos que eu fiz sobre as 3 fases do relacionamento com o narcisista. Você vai entender o que é desvalorização. É a fase mais comprida e mais complexa do relacionamento com uma pessoa com traços narcisistas. Por que ela é mais comprida? Porque é aquela que a pessoa ela é elogiada de manhã muitas vezes, ganha um presente, mas à tarde é deixada de lado, é xingada, é humilhada, muitas vezes descobre traições. Quer dizer, é um vai e vem de coisas boas e ruins. Por isso que é a fase mais comprida, porque a pessoa fica muito confusa. As pessoas ficam confusas sem saber se aquela pessoa está fazendo aquilo de maldade ou de repente aquela pessoa fez porque pisou na bola, mas vai se restabelecer. São várias etapas que a gente passa até a gente entender que de fato aquela pessoa não tem intenção nenhuma em nos tratar bem, muito pelo contrário, tem intenção em tirar suprimentos de você. Os suprimentos podem ser emocionais, podem ser físicos, podem ser materiais, podem ser psicológicos, emocionais, né? Os narcisistas são pessoas que gostam de caos, gostam de briga, confusão, encrenca, então eles se alimentam. Quando você chora, eles se alimentam. Quando você fica bravo, nervoso, se alimentam disso. Porque são pessoas que carregam caos dentro de si. Pessoas extremamente inseguras. Pessoas que acreditam que quanto mais caos, melhor. São pessoas totalmente disfuncionais. Disfuncionais. Boa tarde, Ana. Tudo bem? Seja muito bem-vinda, tá bom? Exatamente isso. Parente dele só defende ele. Não faz. Gente, ainda mais parente da pessoa. Parente do abusador, do camaleão. Não compartilhe nada. Sabe por quê? Essas pessoas presta atenção no que eu vou falar aqui. Eu nem ia falar isso. Eu já vou entrar nos traços que eu vi dele no início do relacionamento, principalmente. Tá? Já eu vou falar dos traços que eu vi nesse caso. Traços narcisistas. Mas já que a Rosa compartilhou com a gente aqui que parente dele só defende e ela não vai falar mais nada, eu vou te dar uma explicação, uma das explicações maiores que eu vejo por que os parentes, por que familiares, principalmente mãe, principalmente sogra, dá uma das desculpas por que essas pessoas são aliás, eu tenho um vídeo desse no YouTube. Quais são os maiores apoiadores, validadores do camaleão? Eu tenho um vídeo assim no YouTube. Já te convido também a me seguir lá no canal do YouTube. Lá eu explico por que essas pessoas são os maiores validadores. Porque na maioria das vezes, essas pessoas também têm traços narcisistas. Essas pessoas também acreditam que o que ele está fazendo é correto, é justo, não vê nada errado na atitude. Muitas vezes essas pessoas também têm narcisismo, também possuem traços narcisistas. Por isso que passam a mão, por isso que tentam justificar o injustificável, por isso que ficam falando que não tem nada de errado, por isso que ficam tentando reverter a culpa para você. Não, mas você também você não devia ter feito isso, também você não devia ter falado isso. Por isso que acontece isso, muitas vezes, quando você fala para parentes, quando você reclama para parentes, familiares próximos a essa pessoa. Porque muitas vezes, muitas das ocasiões, muitas das vezes, essas pessoas também possuem traços narcisistas. O narcisista é sociopata? Não, são coisas distintas, O sociopata, ele tem zero empatia e ele é muito mais focado em resultados. E o narcisista, ele é muito mais focado em retirar suprimentos.
tá? O narcisista, ele se alimenta das suas emoções, se alimenta de quem você é. Ele tenta sugar a sua luz, o seu brilho, a sua empatia. É uma pessoa que tenta te drenar. O sociopata, ele é muito mais preciso. Ele vai lá, consegue o que quer e vai embora, tá? São distintos, tá bom? Qual veio esse nome? Eu explico isso no meu e-book. Aliás, era para ser o ano que vem. Era para ser o mês que vem, porque como no mês que vem eu vou ter pouquíssimas lives por conta das férias escolares do meu filho, eu ia começar a fazer os lançamentos dos meus e-books, né? E tem um dos e-books, eu explico sobre isso, tá bom? Então eu vou deixar aqui uma pontinha de suspense. Tá bom? Vou deixar uma pontinha de suspense para vocês poderem adquirir o e-book e vocês conseguirem entender melhor por que esse nome e tudo mais, tá bom? Minha mãe sempre foi má. Apanhei muito, mas não segui os passos dela. Para vocês verem, obrigada pelo seu depoimento, Sil. Para vocês verem que ter uma infância difícil, ter uma infância dolorida, uma infância onde você não foi valorizado, que você não foi ouvido, que você foi deixado de lado emocionalmente, não é desculpa para seguir os passos da maldade, para seguir os passos de uma pessoa que somente quer tirar proveito de outras pessoas, que somente faz coisas para poder ter algo em troca. Que bom que você gostou, Lene, que você aprendeu. A Lene tá falando que ela aprendeu o passo para quem precisa, né? O psicólogo que faz o diagnóstico do narcisismo é um psicólogo treinado. Sim, é verdade, Silvia. É treinado. E ele não pode ser quem você trata, quem você faz a terapia. Tem que ser um psicólogo distinto. Quer dizer, não pode uma pessoa que tenha contato com você. Tem que ser uma pessoa escolhida que você não tenha feito nenhum tipo de tratamento com esse profissional, tá? Porque tem que ser uma pessoa que está entrando no caso agora, digamos assim, que vai ter um olhar de fora, tá bom? Isso, minha mãe até hoje joga os filhos contra os outros. A mãe narcisista, ela faz isso. Ela compara um filho com o outro. Ela joga um contra o outro. Ela tenta, se vocês quiserem, um dia eu falo uma live sobre mães narcisistas. Elas tentam cumprir na vida dos filhos algum sonho que ela não conseguiu. E ela tem o filho bode expiatório e o filho que vai ser o saco de pancadas. E que furacão. Que bom, Silvia. Fica conosco aqui, tá? Te convido a me seguir também, tá bom? Seja muito bem-vinda. A sua contribuição vale muito aqui também, tá bom? Muito obrigada. Ele disse que tinha antipatia pela minha simpatia. Olha só que frase mais conturbante, né? Digamos assim. Tinha antipatia, quer dizer, tinha aversão à simpatia da Thaís. É aquilo que eu falo para vocês, a sua luz, o seu brilho, como você é uma pessoa genuína nos seus sentimentos, como você é uma pessoa carismática, você chama atenção. E você é tudo que essas pessoas não são. E isso causa uma inveja tamanha que essas pessoas tentam te abafar, te diminuir, te apagar. Não deixe ninguém fazer isso com você. Você é muito especial para esse mundo. E não desista também de relacionamentos se você passou por isso hoje. Se existem pessoas boas como você, especiais como você, só você sabe como você é por dentro. Só você sabe que você é uma pessoa empata, que você é uma pessoa boa, que você é uma pessoa que tem um brilho dentro de você, que você é uma pessoa que é luz onde você anda. Existem pessoas assim também no mundo. Você não tá sozinho, você não tá sozinha. Então, você vai encontrar alguém também que seja assim. Não desista porque você passou por esse trauma. Se cure e siga em frente. E eu tô aqui para te ajudar nisso. Tá bom? Parente todos defende. A Rosa falando, porque com eles é perfeito. Sim, ainda tem isso. A Rosa tá me lembrando aqui, é verdade. Porque essas pessoas só demonstram quem são de verdade para pessoas que são da convivência diária. São pessoas que moram com ele ou com ela,
São pessoas que trabalham junto, então passam muitas horas do dia. Para essas pessoas, eles não conseguem segurar a máscara muito tempo. Logo, logo a máscara cai. E aí você vê o tipo de comentários que essa pessoa faz. Você vê, nossa, mas essa pessoa foi cruel nesse comentário. Mas você fica ali calado, você fica só observando. O filho dela parece ser um doce de menino. Mãe empata, filho empata. Então eu não acompanho TV. Eu não acompanho. Eu sei alguma coisa porque quando eu assistia noticiário, já tem alguns anos já isso, eu só assistia Record. E ela trabalha na Record ainda, né? Eu acho que ainda trabalha, não trabalha? E eu lembro que ela tinha entrado num programa matinal. Tinha pouco tempo. E eu me recordo, eu não sei se eu assisti no YouTube ou na TV. Pode ser que tenha sido no YouTube também, porque TV tem muitos anos que eu não assisto, TV aberta. Eu lembro dela, como ela estava entrando, né, na emissora, eles fizeram um compilado da vida dela, contando da história dela. E é aí que eu vou falar para vocês de alguns traços, tá bom? Pois é, eu não posso falar porque eu não tenho muita experiência com um menino em si, né? Mas eu acredito que sim. Mães empatas, via de regra, cria filhos empatas. Via de regra. É muito difícil uma mãe empata criar um filho que não seja empata. É muito difícil. Gente, agora que eu vi que eu coloquei a minha camisa do avesso. Mas vamos seguir, segue o barco. Boa tarde, boa tarde. O grupo está no link daqui do canal, tá bom? Lá tem um link, vocês vão ver lá, do WhatsApp, tá? Lá é o grupo, tá bom? Se vocês tiverem qualquer problema para entrar no grupo, é só me chamar que eu mando o link, tá bom? E tem também lá no Instagram. Lá também tem o link do grupo, tá? Porque tem tanto querer saber se é narcisista ou não, tem algo de errado, já é um sinal. É verdade, a Lene tá falando de algo muito importante aqui. Não importa o diagnóstico. Vocês concordam comigo? Uma pessoa te trai, te engana, te rouba, te humilha em público, grita com você, puxa seu cabelo, entra às vias de fato na agressão física. Gente, a primeira coisa que você precisa identificar é que essa pessoa não é pra você. O diagnóstico, gente, tenta colocar isso mais pra frente. O que importa nesse minuto que você identificou que essa pessoa não deve fazer parte da sua vida é você a todo custo se libertar dessa pessoa. O diagnóstico, o que essa pessoa tem, que não tem, se não é. Se não for, eu não vou separar. Se não for, eu vou ficar junto. Mas, gente, se a pessoa está te fazendo mal, o diagnóstico, ele fica em segundo plano. O primeiro plano, o plano A, tem que ser você, tem que ser o seu emocional, tem que ser a sua integridade física. Depois, você pensa nisso, tá bom? Você viu que até o filho dela foi treinado a justificar atitudes? Puxa, eu não vi. Então, eu vou ver mais vídeos a respeito disso e qualquer dia eu volto também para falar mais, então. Essa parte dos vídeos com o filho eu não vi, Andresa. Se você puder me mandar, eu te agradeço. Ouviu, minha amada? Se você puder me mandar, eu te agradeço muito, tá? Qualquer sinal de abuso corre. Se é uma pessoa que você está conhecendo agora, sim, bloqueia, deleta da sua vida. Se é uma pessoa que você já conhece há muito tempo, mas que teve um deslize, você teve um deslize, tá? Então, eu não quero também chamar o mundo inteiro de camaleão, o mundo inteiro de disfuncional. Não é assim que funciona. Tá? Existem sim pessoas que têm deslizes de caráter, existem sim pessoas que têm um dia de fúria. Não tem aquele filme com o Michael, eu não lembro o sobrenome dele, aquele filme que chama Um Dia de Fúria, não tem? Que é uma pessoa pacífica, que é uma pessoa de família, uma pessoa calma, tranquila, e ele pega uma arma e do nada ele tem um dia de fúria. Quer dizer, pode ser que essa pessoa tenha tido um gatilho, algo que aconteceu e que essa pessoa explodiu. Então, você tem que separar. Agora, separar de A mais B. Não tô falando de separar da pessoa. Tô falando que você tem que separar aí, né, o abacaxi das bananas, né? Primeiro, pode ser que essa pessoa tenha, né? Pode ser uma pessoa que você conhece há muito tempo e essa pessoa não tem o hábito de fazer isso e um dia na vida fez. E aí você tenta entender o que houve. Você senta, você conversa, você entende. Agora, é uma pessoa que você acabou de conversar, acabou de conhecer. É uma pessoa que tem 1 ano que você conhece. E nesse 1 ano,
você já viu alguns traços. É uma pessoa agressiva, é uma pessoa que tem tendência a manipular, é uma pessoa que fica mentindo, é uma pessoa que tem que ser descartada da sua vida. E já nós vamos para os traços que eu vi desse caso, né? Para quem tá entrando agora, para quem não sabe do que a gente tá falando aqui, nós estamos falando do caso da Ana Hickman. E uma das coisas que me chamou a atenção e que eu já compartilhei com vocês aqui foi aquela cena do cachorrinho, né? Então ali você vê que é uma pessoa que não teve empatia pelo animal, não teve empatia em ajudar, muito pelo contrário, criticou ela por ela estar fazendo algo bom. Então esse é um dos traços de uma pessoa que não tem empatia. Tá bom? É uma pessoa que somente pensa em si próprio, benefícios próprios. Se eu falar algo que vocês discordem, ou que eu falei errado, né? Porque aqui eu vou falar um pouco da biografia dela, vocês, por favor, me corrijam, tá bom? Ela o conheceu muito nova. Muito nova. E, salvo engano, ela casou com ele muito nova também. Para poder, e ele é alguns anos mais velho que ela. Não sei se 6, 7, 8, algo assim, né? Quem souber aqui me fala, tá bom, gente? Me ajudem aqui na live. A Paz, Nalva, tudo bem? A Thaís tá falando que passou por isso. Dá uma escovada na gente, exatamente, exatamente. É verdade, não é fácil. O grupo está na descrição aqui do canal, tá bom? A Thaís está falando que muito bipolar. Bipolaridade é algo bem diferente do traço narcisista. É algo diferente, tá bom? Bipolaridade, a pessoa precisa de tratamento. Existe tratamento? E a pessoa precisa tomar medicamento constante, tá? É algo diferente, tá bom? É um caos, concordo plenamente, é um caos. A Rosa tá falando, passei por isso ontem, peguei uma muda de planta, ele falou que era pra pôr no meu túmulo. Olha o tipo de comentário, gente. É complicado, né, minha amada? É complicado. Eu queria paz e só tinha quando largava. Minha filha faz assim com todos, a Nalva tá falando. Não sei em que parte que a Nalva tá falando da filha dela aqui. A Thaís tá falando, corre pra Rosa. Amém, amém. Que Deus abençoe você também, tá bom, Ivanildo? Então, um dos traços que eu vi foi nesse vídeo que eu comentei com vocês. Tá. Então, eu tava falando da vida dela, né? Meu marido é bem assim, a Janete tá falando. Eu tive minha infância, mas eu estou aqui, o Ivanildo falando. Pela graça de Deus, amém. Amém, glória a Deus por isso. Que é aquilo que eu falo. Uma infância difícil não justifica a pessoa se tornar um narcisista, se tornar um camaleão. Minha filha vive colocando defeito em tudo, em mim, mas deve pedindo tudo emprestado. Nalva, um sanguessuga. Você tem uma filha sanguessuga. Ela é maior de idade, não é? Se ela é maior de idade, você precisa ter menos contato com ela. Eu sei que vai te doer muito ouvir o que eu tô falando aqui pra você, mas isso serve pra sua sanidade mental. De tanta humilhação me separei, a Aline tá falando. Tem uma hora do basta, tem uma hora do chega, tem uma hora que você não aguenta mais. Agora eu sei que ela encontrar um empata, ser curada. Sim, o love bombing é maravilhoso. Sim, o love bombing é maravilhoso. A Ana mantém um canal no YouTube. Ah, é verdade, de perguntas, respostas, um negócio assim, não é? Então eu acho que foi aí que eu vi. Foi aí que eu vi, sim, acho que foi lá que eu vi, que ela conheceu ele muito nova e que ela teve a oportunidade de sair do Brasil, parece, né, muito nova, para seguir a carreira de modelo, e que aí começa o traço que eu queria falar para vocês. Quando que o narcisista casa, né? Se é uma pessoa que não preocupa com ninguém, que não tem empatia, se é uma pessoa que, igual eu estava falando aqui, só preocupa em si mesma, que só quer suprimentos, por que essas pessoas se casam? Vocês têm ideia disso? Nunca fiz, tá pedindo as coisas dos outros, pois é. Não é fácil, né, Ivanildo? Nossa, como um homem fala isso de sua mulher, pois é. Complicado, é muito complicado, né? Agora eu sou totalmente diferente. Obrigada, Ivanildo, pela rosa. Deus abençoe. Totalmente diferente. Eu gosto muito de ajudar as pessoas. Sim, sim. Pra você ver. Pra você ver. Como que
a criação não justifica, né, que a pessoa se transforma. E aí, o que vocês acham? Por que essas pessoas se casam? Se é uma pessoa que não tem empatia, é uma pessoa que só pensa em si própria, é uma pessoa que só pensa em tirar suprimentos, tirar por causa dos suprimentos, a Thaís está falando. É uma pessoa que só pensa em tirar. Nada de acrescentar a pessoa. Muito pelo contrário, só sugar. Status, é verdade. O camaleão, o lobo, o perverso, né? É assim que o narcisista é chamado na Bíblia. O perverso é uma pessoa que, quando se casa, procura por alguém que supra mais de uma necessidade. Eu já explico. Faz de conta que o camaleão conheceu uma pessoa que agrada aos olhos. Então é uma pessoa que ele tem vontade de ter relações íntimas com aquela pessoa. Mas é uma pessoa que ele ou ela não vê futuro promissor na parte financeira. Ou então aquela pessoa não traz nenhum tipo de benefício extra. O camaleão vai apenas tirar o suprimento físico, nesse caso, né? Ter intimidade com essa pessoa física, mas não vai além. Não vai além. Porque não vem nessa pessoa nenhum tipo de benefício. Quando que o camaleão ou a camaleoa casa? Quando vê 2, 3 ou mais dessas características que vão vir a suprir o que ele ou ela está buscando. E eu vou dar um exemplo, né? Como a gente está falando da Ana aqui, eu vou dar um exemplo. Quando ele a conhece, provavelmente o que chamou a atenção foi a beleza. Mas não foi só isso. Viu que é uma pessoa empata, boa, emite luz, uma pessoa pacífica, mansa, uma ovelha. E que ele teria facilidade em manipular. Prestem atenção no que eu estou falando. Não é só beleza física. Quando o camaleão escolhe alguém para se unir por muitos anos, e eles ficaram 25, não foi? Me corrija se eu estiver errada, tá, gente? Porque eu li rapidamente algumas informações. Então, vocês podem me corrigir se eu estiver errada, tá bom? Lembrando, para quem está entrando agora, eu estou falando aqui de traços narcisistas que eu vi na figura masculina da relação com a Ana Hickman, no caso da Ana Hickman, tá bom? Lembrando que eu estou falando de traços narcisistas. Em nenhum momento eu estou falando aqui, e eu vou deixar registrado aqui no vídeo, inclusive, né? Que em nenhum momento eu estou fazendo um diagnóstico ou muito menos apontando que essa pessoa é um narcisista. Muito pelo contrário. Eu estou identificando alguns traços que são peculiares, afinal de contas, a pessoa narcisista ela tem um padrão de comportamento, então eu estou aqui identificando alguns traços que podem sim vir a ser identificado como uma pessoa com traços narcisistas. Bom, então o primeiro momento, por que eles casam? Porque eles estão buscando mais de um suprimento, né? Então quando eles se comprometem daquela forma que eu falo no vídeo do casamento de fachada, né? Quem já conhece o vídeo já sabe como que é o comprometimento dessas pessoas. É fazendo uma figa atrás nas costas, né? Eles não se comprometem, eles não se conectam a ninguém. Mas isso fica para um próximo vídeo. Bom, eu estava falando então do início. O que ele provavelmente viu na Ana? Um coração dócil, um coração bom, um coração que quando ele pisasse na bola, ele ia encontrar perdão. Eu espero que vocês consigam identificar ali
uma das razões que de repente você foi escolhido. De repente você está há muitos anos com essa pessoa, de repente você até casou, de repente você teve filhos, como eu tive um menino. De repente você está começando a se identificar, nossa, é verdade. No início, no love bombing, igual a Thaís estava mencionando aqui, realmente é bem assim que a gente se sente. Por quê? Porque viu em você empata, e não importa se você é homem ou mulher, não importa o gênero, foi encontrado em você mais de uma característica que encaixa no que essa pessoa procura. Então, como a gente está falando no caso dela, eu vou fazer um highlight, né, nas características que ela demonstra ter. Mas você vai trazer para a sua realidade, né? Você traz para a sua realidade. Então, uma das primeiras, beleza física, né? Ele foi atraído pela beleza dela. Segundo, é uma pessoa empata. E a pessoa empata é uma pessoa que, eu já falei, inclusive no meu canal cristão, que é uma pessoa que carrega um alvo nas costas. É uma pessoa que as raposas, que os lobos, desculpa, os lobos, ficam ao derredor. Ficam ao derredor querendo pegar. Por quê? Porque são pessoas fáceis de lidar. São pessoas altamente manipuláveis quando não têm conhecimento. E você está aqui justamente por isso, porque você quer adquirir conhecimento para não cair mais em ciladas. Viu nela também uma mina de ouro. Uma pessoa que tinha características físicas para poder modelar, que é uma carreira que, se essa pessoa encontrar ali uma agência correta, indicações corretas, se a pessoa conseguir pegar uma veia boa, como se diz assim, né, indicações, conseguir agência, conseguir ali oportunidades, é uma carreira que deslancha financeiramente. Então, você vê que ele viu nela muitas características que o fizeram a ter um relacionamento longo. Um relacionamento longo. Aturar a empatia, porque a empatia ela incomoda os camaleões. Igual teve uma pessoa que falou, né, que a sua simpatia... eu não me lembro muito bem a frase que a pessoa colocou aqui agora no chat, que não se simpatiza com a sua empatia. Acho que foi isso, né? Então, isso incomoda. Mas ele passou por cima disso, porque viu outras características nela que o fariam chegar no seu objetivo. E qual é esse? Suprimento físico, então por isso que se casou. Suprimento financeiro, porque viu nela até se não me engano a Ariane comentou, né, que viu nela a galinha dos ovos de ouro, né, porque viu ali um futuro nela. E também era uma pessoa que não iria bater de frente com ele. É uma pessoa que seria facilmente manipulada. Facilmente essa pessoa iria fazer as vontades dele. Porque não que isso seja um defeito, não que empatia seja um defeito, mas é uma ambiência que essa pessoa encontra em poder manipular. Quando o empata, ele não tem conhecimento de que existem lobos, que existem perversos, que existem pessoas que vêm até você somente para tirar suprimento, os empatas são facilmente manipuláveis. Facilmente manipuláveis. E é por isso que eu faço as lives, é por isso que eu falo para vocês. Vocês, principalmente quando você está conhecendo alguém, tem muito pouco tempo que você está saindo com essa pessoa, você precisa adquirir conhecimento. Não é brincadeira, não é brincadeira. Olha, a Rosa está falando aqui. Isso, faz 35 anos, há mais de um ano, ele mudou, se transformou, passou a me maltratar, acabei com depressão. Nunca, jamais, você sai de um relacionamento abusivo sem sequelas emocionais. Depressão, crise do pânico, uma angústia, medo de sair de casa. Quando você não desenvolve doenças autoimunes, lúpus, fibromialgia, quando você desenvolve alergias, eu tive alergias severas, que os médicos não explicam de onde que vem. Eu ainda tenho umas coceiras na perna, ainda eu comento com vocês, né? Nenhum médico descobre.
O seu corpo começa a gritar por socorro. O seu corpo começa a gritar por socorro. Fala, socorro, eu não aguento mais. O nível de estresse que você passa ao lado de uma pessoa assim, critica toda hora de forma destrutiva, uma pessoa que fica te rebatendo toda hora, uma pessoa que fica te sugando emocionalmente, toda hora você tem que agradar. Essa pessoa não fica satisfeita com nada que você faz, você pode dar tudo que você tem, essa pessoa não fica satisfeita. Lidar com uma pessoa assim é angustiante. É algo que te drena a sua energia. É por isso que você se sente exausto, por isso que você se sente cansado, por isso que você se sente esgotado. E pior, pode te trazer doenças. Isso é muito sério. Doenças físicas. Porque o excesso de estresse, o excesso de cortisol no organismo, que é o hormônio liberado quando nós estamos estressados, faz com que a sua imunidade não é cair, é derruba a sua imunidade. Sabe quando você toma um antibiótico e você fica toda empolada? Eu tive isso uma vez. Não, eu tenho alergia a esse antibiótico, eu tenho alergia a esse medicamento. Muitas vezes, a sua imunidade está tão baixa que o seu corpo não aguentou. Pensa nisso, com carinho. Bom, então passeando adiante, né? Eu já expliquei por que os camaleões se casam, por que os camaleões fazem essas alianças, que são alianças falsas, mentirosas e quebradas. São contratos que eles fazem, conforme eu estava falando, fazendo uma figa atrás. Porque são pessoas que não se comprometem com ninguém. São pessoas que não se conectam com ninguém. São pessoas que só fazem coisas para ter benefício próprio. E aí a Ariane estava até me lembrando também que ele, Ariane, eu não sei se você mandou um comentário ou se comentou aqui sobre ela ter cuidado dele quando ele precisou. E agora eu quero falar da falta de empatia. O que é empatia? É você se colocar no lugar do outro. Quando ele precisou, quando ele se viu doente, se viu debilitado, ela o ajudou, ela o apoiou. A Aliana está falando, faz pouco tempo que ele se tratou de câncer. Ela esteve ao lado o tempo todo, eu tenho certeza absoluta que é isso que uma pessoa empata faz, principalmente com o cônjuge. Para vocês verem a falta de empatia. Quer dizer, mesmo tendo ao lado uma pessoa empata, você vê que a forma de agir, a forma de falar, a forma como se dirigir a ela é uma forma pejorativa, é uma forma grosseira, é uma forma rude. E eu tenho certeza absoluta que isso deve transpassar não só ela, como provavelmente funcionários da casa devem ser tratados assim, como filho, provavelmente, né? É comprovado que depois de 8 anos de idade, o pai ou a mãe narcisista começa a abusar também do filho, mentindo, traindo, enganando, ensinando a manipular. Por isso que é tão importante, quando você tem filhos com essa pessoa, você ter a guarda dessa pessoa. Porque essa pessoa vai ensinar o que sabe de melhor, que é manipular, mentir, tirar vantagem das pessoas. Por isso que é tão importante você ter a guarda do seu pequeno, você lutar com unhas e dentes para você ter a guarda do seu pequeno, para que o seu pequeno não tenha influência de como não agir, né? É isso mesmo. Então, passeando, olha, a minha filha está passando por tudo isso. Eu sinto muito, Marinalva, eu sinto muito. Manda o meu canal para ela. Manda o link do meu canal para ela, tá bom? Tive pessoas assim, tudo que eu fazia não estava satisfeito. É desse jeito. Você pode fazer, gente, você pode dar o céu para a pessoa. A lua, o sol, as estrelas e tudo compilado. Essa pessoa não fica satisfeita. A Neila tá falando, eu também tive alergia. Fiz diversos exames e o médico nunca descobriu o motivo. Neila, exatamente.
excesso de cortisol no organismo, cai a sua imunidade, aí o seu corpo começa a gritar por socorro, começa a gritar. O Adenil tá falando que talvez eu esteja com algo e eu nem sei o que é. Pois é. É dessa forma mesmo. Mas fiquem tranquilos que com conhecimento você começa, com autoconhecimento, com autorresponsabilidade. É por isso que você precisa procurar terapia, precisa desvendar o que está acontecendo com você. Não é fácil. Sim, não é fácil. Olha, ele vive com o celular dela 24 horas, fala com ela, não pode, ela tem salão de beleza. Provavelmente fica querendo saber onde ela está, com quem que está no salão, quer o relatório completo. Ó, a Vanessa tá falando que ela desenvolveu hipotireoidismo por conviver com narciso. Infelizmente, muito comum. Eu tenho uma conhecida que ela desenvolveu câncer na tireoide com menos de 30 anos. Menos de 30 anos. E ela tem relacionamento abusivo desde bebê, desde criança. A família dela, que quando ela saiu da família, ela também contraiu também fez união, né, com um esposo abusador também. Quer dizer, foi uma vida inteira de abusos. E ela teve câncer. Mas glória a Deus que ela foi curada. Agora ela até teve bebê. Para honra e glória do nome do Deus vivo. Ele proibiu dela de atender homem. Controle. Quando eu cuidei dele, fiquei ao lado. E quando eu precisei de cuidados, ele só me deu remédio. Ainda falou para eu ir para outro quarto. Lembra do que eu falei para vocês? São pessoas que querem somente o bem próprio, o benefício próprio, somente o que faz bem para eles próprios, nunca para os demais. A Paula falando que está com ansiedade. Fica aqui conosco, tá bom, Paula? Fica aqui conosco. No meu corpo aparecia hematomas roxos e eu não sabia o que era. Olha só a Lene falando de hematomas. Eu já vi caso de hematomas. 2 meses separada. A Neila tá falando aqui. Ele vive me mandando mensagem falando que está doente, que quer que eu volte. Neila, isso são iscas para você voltar. Iscas, tá? Não acredite em uma vírgula que essa pessoa falar. Lembre-se de 2 coisas. A primeira, você está lidando com uma pessoa que mente compulsivamente. Se é uma pessoa, se é um camaleão, né? Se é uma pessoa que tem traços narcisistas, é uma pessoa que mente compulsivamente, tá? Então essa é a primeira coisa que eu quero que você lembre. A segunda coisa que eu quero que você se lembre. É uma pessoa que é profissional na arte da manipulação. É um manipulador profissional. Faz isso desde a adolescência, provavelmente. Então, quer a todo custo ter o benefício dos suprimentos que você pode dar. O benefício dos suprimentos que você pode dar. E aí podem ser vários suprimentos, conforme eu estava falando a vocês. Ana Hickman está devendo 350 milhões, a Thaís está falando. Isso não justifica. Vocês acham que uma dívida justifica? Uma dívida justifica? Ela tem potencial para ganhar muito mais. Ela é uma pessoa sadia, uma pessoa bonita por dentro e por fora, uma pessoa trabalhadora, né? Ela, se não me engano, ela é apresentadora, não é, gente? Da Record, não é? Ela tem potencial para ganhar isso e muito mais. Esse valor que você colocou aí, provavelmente é algo que ela ganha em menos de 6 meses na emissora. Quer dizer, e com os contratos que ela tem, com as coisas que ela tem. Então isso não justifica, gente, não justifica. É uma pessoa saudável, é uma pessoa que pode ganhar isso e muito mais. Ela tem potencial para isso. É uma pessoa que tem uma audiência, é uma pessoa saudável, uma pessoa que tem carisma, né? E o mundo dos famosos, digamos assim, a pessoa que tem carisma é valiosíssima. Porque todo mundo quer fazer propagandas com essa pessoa que tem carisma. Concordam? O meu, depois que falei que quero separar, você dizendo tá com depressão, vai se matar. Vanessa, são artifícios, né, para poder enganar. Já vi na minha prima hematomas roxos, o casamento dela é péssimo. Sinto muito, Mônica. Pode ser sinal, pode ser um sinal, tá bom? Às vezes eu tenho até vergonha de ser homem. Não tenha vergonha por conta desses abusos, não. Adenilton, se você visse as mensagens que eu recebo dos rapazes, eu não posso abrir, não posso, né?
A minha confidencialidade não permita, né? Eles não autorizam, mas tem rapazes sim. E eu vou te falar, mulher, quando dá pra ser narcisista, meu amigo, bom, você sabe uma parte, né? São extremamente manipuladoras. São pessoas que são fingidas. É uma pessoa até mesmo capaz de fingir que foi agredida e falar pro policial que foi agredida. De se automutilar e falar que foi você que fez. Eu vou te falar, se homem narcisista mulher narcisista é um cão. Não tenha vergonha, muito pelo contrário, tenha orgulho de que hoje você sabe do que você passou e você tem hoje autorresponsabilidade de se resgatar, de se reerguer, de se reinventar, apesar dos traumas, tá? Já vi na minha prima hematomas, eu li, né, dos hematomas, que ele fez a dívida. A Thaís está falando, foi ele que fez violência patrimonial? Gente, tá vendo? Eu entendi que foi ela que fez a dívida. Eu entendi que foi ela. Se foi ele, eu espero que ele corra atrás, né? E pague. Honre, não honre, né? Violência patrimonial, sim. Se foi algo que foi feito sem o consentimento dela, é violência patrimonial. Se foi algo sem o consentimento dela, sem a assinatura dela, sem o consenso dela, é crime, tá? Sim, sim. Mas você não acredita em mudanças nas pessoas? Errou, sempre vai errar? Juliano, eu acredito na mudança, sim. Mas eu acredito na mudança da pessoa que acredita que está errada. Se uma pessoa comete um erro, né? Se uma pessoa... Eu vou falar para você do perdão do narcisista. E você vai entender o que eu estou falando aqui. Quando você pisa na bola com alguém, você quer reconquistar a confiança dessa pessoa, você vai fazer de tudo para nunca mais fazer aquilo que machucou aquela pessoa. Não é verdade? Né? Se você falou algo que aquela pessoa não gostou, você não vai falar mais. Se você fez algo, você não vai fazer mais aquilo. Você vai tentar reconquistar a confiança daquela pessoa novamente. Afinal, é uma pessoa que você ama, que você tem apreço, que você quer voltar a ter companhia daquela pessoa. E os camaleões não são assim. Os lobos, os perversos, não são assim. São pessoas que, quando obtêm o seu perdão de algo que cometeram, né? Eu vou dar o exemplo da traição, mas você pode dar o exemplo de um roubo, você pode dar o exemplo de uma agressão física, verbal. Se você perdoa um lobo que te traiu, na cabeça desse camaleão, desse lobo, desse perverso, ele pensa, ou ela pensa, né? Existem camaleoas também, que o seu perdão é elástico. Que se você perdoou uma agressãozinha, uma briguinha, um empurrão, um grito, desligou o telefone na cara, ficou sem falar 3 dias, uma traição. Essa, na cabeça disfuncional desse camaleão, o perdão do empata vai ser elástico. Eu posso fazer muito mais, eu posso fazer muito mais. E essa pessoa só vai piorando, vira uma bola de neve, só vai piorando. Se for uma agressão, piora as agressões. Se for uma traição, piora as traições. Mentiras, então, são profissionais da arte de mentir. Mentem compulsivamente. Por que essas pessoas não mudam? E por que eu não acredito na mudança dos lobos? Eu até tenho uma frase que eu falo no meu canal cristão, que é: lobos nunca serão ovelhas. Por que eu digo isso? Porque são pessoas que não admitem que estão erradas. Vocês conseguem compreender isso? Eu até fiz um teste, não um teste, né? É um exercício. Na última live, vocês lembram do exercício que a gente fez na última live? Né? Que eu até falei, olha, pode ser que você esteja pensando que você tem algum traço narcisista. Aí eu fui explicando, olha, não são todas as pessoas que são narcisistas. Não, por favor, não fique achando que tudo é narcisismo, que tudo é camaleão. Não. Existem pessoas que têm alguns traços e tem traços sim que a pessoa pode tratar, pode reverter. Existem pessoas sem caráter. E que chega uma parte da vida, essa pessoa vê que não é bem assim e muda. Isso existe. Mas o
narcisista tem um padrão de comportamento. E quando essa lista é completa, quando a pessoa tem todos os itens, essa pessoa não muda. Não muda, porque essa pessoa não admite que está errado. Casamento é um contrato cultural, Donito está falando. Nem o traidor aceita que a sua mulher acusa de que está traindo ela. É verdade, eles não admitem, né? Eles não admitem que estão errados. Que bom, Madalena, que você está aqui. A gente já está nos finalmente aqui, tá bom? Estamos nos finalmente já. Eu digo a pessoa confessar, ok. O erro, ok, entendi. Começar a mostrar frutos de arrependimento. E aí você está falando de uma outra pessoa. Mesmo assim, não vale. Você está falando de uma ovelha ferida, suja, machucada. Você está falando de uma pessoa que teve um desvio de caráter, teve um desvio de comportamento. Foi uma pessoa que, por alguma situação, fez algo errado ou aprendeu, de repente, que aquilo era errado, era certo, né? Aprendeu, mas aí viu em algum ponto da vida e mudou, né? Aqui você fala de confessar. Sim, eu acredito em mudança. Naquela pessoa que é uma ovelha ferida, uma ovelha desgarrada, uma ovelha que tá suja, que tá escondida, que sabe, dos sentimentos que você sabe que você é uma ovelha é quando você faz algo errado, e esse também é um exercício para quem acha que tem o transtorno, né? Sabe quando você faz algo errado e dói dentro de você? Você fala, puxa vida, pisei na bola, não devia ter feito isso. Para que eu fui fazer isso? Esse é um dos sinais que você é uma ovelha. Você pode estar sujo, ferido, machucado. Você pode ser que está até achando que não tem mais saída. Mas sim, eu acredito nessas pessoas. O grupo de pessoas que eu estou falando é aquele grupo que não admite erro. É aquele grupo que tem a premissa de que o mundo é dos espertos. E que vai continuar sendo assim até morrer, porque acredita que as pessoas que são empatas são tolas, são bobas, são facilmente enganáveis, são facilmente manipuladas, tá? Então aqui nós estamos falando de dois grupos distintos. E que fique muito bem claro isso aqui, tá bom? Que fique muito bem claro. Eu acredito em 100% do que você escreveu. Da pessoa confessar, acredito em pessoa recomeçar, acredito em pessoa se converter dos maus caminhos, acredito em tudo isso. Das ovelhas. Sim, acredito. Acredito sim. Tá bom? Inclusive é bíblico. Né? Se eu não acreditasse, seria tolo da minha parte, porque é bíblico. Né? Casamento é cultural. Não existe um padrão depois do pecado original. Donito, isso aí é um assunto para uma outra live, tá bom? Boa noite. Existe transtorno narcisista e o comportamento narcisista. O transtorno não muda. Faz parte, é o que eu estava dizendo, existe a pessoa que é diagnosticada, existe a pessoa que tem todo o perfil, né, que é o transtorno de personalidade narcisista, tem todo o perfil, e tem pessoas que têm traços, sim, nós separamos isso aqui. Não, mas narcisista também faz isso também, não é? Mente e se arrependeu. Não, eles não se arrependem, não. Eles podem até falar, mas se arrepender não. Pode até falar, me arrependo, só para te pegar de volta. Tá? E depois volta a fazer as mesmas coisas. Porque no mundo espiritual para Jesus é necessário a gente nascer de novo. Concordo plenamente com você. Por isso que Jesus menciona as ovelhas, né? Por isso, olha que... Muito obrigado pelo seu depoimento. Ele tá falando aqui, eu era assim, e a minha vida hoje é outra. Você era uma ovelha perdida, desgarrada. Pode ser que você estava com medo, pode ser que você estava sujo por conta do pecado, e você se redimiu. Você admitiu que você estava errado. Você decidiu se reconciliar. Você decidiu tomar outro caminho. E não é o que os lobos fazem. Os lobos, eles não admitem que estão errados. Jamais, jamais. Um lobo jamais será uma ovelha. Já estamos partindo para o final dessa live. Ainda ficou um pouco de conteúdo para a gente passar. Eu vou estudar mais sobre o caso. Tá? Caso eu encontre mais algumas identificações que eu acredito que sejam pertinentes para o nosso canal aqui, podem ter absoluta certeza que eu vou publicar aqui. E eu gostaria que vocês entrassem no grupo do Zap que eu criei, que está no link na bio desse canal, tá? E tem também no Instagram, tem nos dois, tá?
Lá eu vou dar mais informações sobre a nossa próxima mentoterapia, tá? Que vai acontecer no dia 22, agora próximo, né? Na outra quarta-feira, sem ser essa outra quarta-feira. Essa mentoterapia, ela será voltada para pessoas que não estão conseguindo se esquecer do abusador, ou já se separaram, ou não se separaram ainda, mas têm dificuldade em separar, em se desvincular dessa pessoa, já identificou que essa pessoa é uma pessoa que faz muito mal, mas tem muita dificuldade, fica racionalizando, fica justificando os erros dessa pessoa. Então, essa live que eu vou fazer no dia 22 vai ser para você. Lembrando que o valor dela é menos de R$1 por dia, é um preço muito acessível. E por que que é uma live fechada? Porque eu não quero que tenham pessoas ali dando opiniões, falando coisas que não tenham nada a ver com o assunto. Eu quero você focado no seu tratamento, focado na informação que eu vou passar ali, focado na terapia. Por isso, eu te convido a entrar no grupo. E lá eu vou dar maiores informações a respeito disso. Não casei de novo, esperei com paciência. E hoje casei com a mesma pessoa. Olha só. Mais um sinal que você é uma ovelha. Mais um sinal que você é uma ovelha, né? Uma reconstituição, né? Você se transformou das cinzas. Você era uma pessoa que era ferida, uma pessoa machucada, uma pessoa que achava, né, que estava perdido, mas foi encontrado. E eu fico muito feliz com o seu depoimento, tá bom? Deus te abençoe. Você já pensou em fazer grupo para interagirmos? Não fiz, não fiz ainda para interação, porque eu não tenho ainda uma pessoa que possa trabalhar na administração desse grupo, né? Mas pode ser, quem sabe, para o ano que vem a gente entre num projeto assim e vocês possam falar entre si e tendo ali uma pessoa, uma moderadora ou um moderador, eu acredito que é um projeto possível sim, viu? Agradeço muito a presença de vocês, espero encontrá-los nas minhas outras redes sociais, YouTube, Instagram, lá eu publico outros conteúdos também. E entre no grupo para você ter mais informações sobre a mentoria. E se você tiver algum tipo de dificuldade em encontrar, pode me chamar do privado que eu atendo, tá bom? Que eu posso demorar um pouquinho, de um dia para o outro, assim, mas eu respondo todo mundo, tá bom? Eu respondo todo mundo, tá bom? Lembre que eu amo vocês. Conhecimento liberta. Tchau, tchau. Até o próximo vídeo.